Fala pessoal, todo mundo bem? Estou aqui hoje com mais um dia aqui com vocês, com um podcast contábil que leva informação de valor aí para você e seu negócio. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é o seu João Alves, um amigo de muito tempo e contemporâneo aqui em Redenção, né, seu João? Verdade. Seu João, o senhor se apresenta, conta a história de vida do senhor e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal. Pode ficar à vontade, seu João. Muito bom, Jason. Primeiro quero parabenizar você, o Roger, por esse estabelecimento, por essa, um negócio muito bacana que vocês estão fazendo. Nós que desse agradecemos. podcast aqui, o escritório de vocês, que eu tenho a maior satisfação de tê-los como meus contadores, né? As pessoas que ajudam a resolver aí as minhas pequenas financinhas. Sempre. Mas, assim, com muita satisfação, vocês têm feito um trabalho, assim, que eu tenho a elogiar depois que vocês pegaram a minha contabilidade para fazer. Graças a Deus, tudo ok. Enfim, parabéns. Jason, a minha história de vida, cara, ela é, assim, bem humilde, né? Nós chegamos aqui em Redenção, meus pais analfabetos. Meus pais chegaram aqui em Redenção em 1970. Que não tinha nada, né? Que não tinha nada. Aqui a avenida principal era Marechal Rondon, que é a rua da delegacia, que algumas pessoas não conhecem. Era Marechal Rondon, a primeira avenida de Redenção. E depois a Independência. Só tinha duas ruas. Independência e Marechal Rondon. E quando eu cheguei aqui, eu tinha meus 3 anos, 4 anos, quando eu cheguei aqui. Eu já moro aqui há mais de 50 anos. Já tem um tempinho, né, senhor? Muito tempo. E o pior de tudo, sabe o que é que passa muito rápido. Se a gente for ver a história da gente assim, é tudo muito rápido, parece que foi ontem, né? E hoje a gente vê a dimensão que Redenção tá, essa cidade grande, evoluída. E eu imaginando, rapaz, por que eu não tô rico? Mas tá bem bom, né, senhor? Por que eu não estou rico? Mas não é. É assim, meus pais, que nem eu falei no início aqui, bem pobres, humildes, analfabetos, vieram aí da região do Maranhão, por Tocantins, eu era Goiás antigamente, de lá a gente veio para cá. Eu trabalho desde os meus 8 anos, isso. Desde os meus 8 anos de idade, eu me conheço por trabalhar. Eu comecei engraxando sapato e, por incrível que pareça, aquele onde é o Rubaiate Hotel, onde é o Juari, Hotel Juari, ali era Rubaiate Hotel. Então, eu não era de engraxar na rua, sabe? Meu lugar, tinha um lugar de eu engraxar. Tinha um pessoal aqui que eu tinha assim já, não era contrato, mas naquela época, eu com 8 anos, 9 anos, eu já ia engraxar nesses locais. Quando eu chegava lá, aquelas madames já colocavam aquele sapato lá, tudo para mim engraxar. Mesmo estando limpo, elas colocavam. Já tinha um público específico, né? Já tinha um grupo específico. Então, comecei a engraxar e comecei a ganhar meu dinheirinho, ajudava meus pais, meu pai para as matas aí, trabalhando em fazenda, com derrubada, depois passou para garimpo. A minha mãe lavava roupa para as pessoas e por aí vai, cara. Aquele sofrimento, aquele sofrimento e eu ajudando, engraxava sapato, eu trazia um pacote de arroz, eu trazia um pacote de feijão e a coisa andava. Mas eu já passei uns bem bocados, viu, Jason? Eu já cheguei, para falar bem a verdade, assim, já teve vezes de comer arroz branco, passado na manteiga do porco, porque eu comprava. Sim. Minha mãe mandava eu ir no mercado, no açougue, eu comprava no açougue aquelas mantas de banha de porco, né? E aí chegava, ela pegava aquilo, derretia, aí colocava numa lata, naquela lata essas latas de tinta grande, né? De ferro mesmo. E aí colocava ali, e aí alguns pedaços de carne ela fritava, colocava no meio lá. E assim, tinha dia, cara, que a gente não tinha o que comer. Comia arroz branco, passado na banha do porco. Outras vezes eu comi. Quantas vezes eu comi feijão frito? Já comeu feijão frito, Jason? Não. Feijão frito não. Feijão frito. Você cozinha o feijão, você não esmaga ele, entendeu? Você não esmaga.
Naquele tempo esmagava feijão, Aham, né? Tu sim. lembra? Aí, eu também não lembro que tu é novo, né, disso. Mas aí a minha mãe cozinhava o feijão, escorria, deixava ele seco, ele cozido fritava na banha de manteiga também, na banha do porco, aliás. E a gente comia feijão frito com farinha, que não tinha outra coisa, cara. É sério. Bofe, o bofe da vaca. A minha mãe pegava o bofe, eu buscava o bofe lá, o bofe naquela época era dado, ninguém cobrava. Sim, sim. Eu pegava o bofe, levava para casa. A minha mãe retalhava aquele bofe bem fininho, colocava para secar no arame, lá no varal. Depois de seca, a gente comia, ela fritava aquilo, a gente comia, que cachorro não comia. Não, mas... Não sobrava, sabe? Era assim. Então, minha vida foi assim. E com essa luta toda, cara, eu via, assim, crianças indo para a escola. E eu, com 10 anos, cara, com vontade de ir para a escola, e não tinha como, meus pais não tinham como pagar uma escola. E naquele tempo não tinha escola estadual aqui, nem municipal, nem nada, porque aqui não era município. Aqui era município de Conceição do Araguaia. E então eu via aquelas crianças indo para a escola, particular, os pais tinham condição, e eu não tinha como. Eu fui para a escola a primeira vez com 11 anos de idade. Isso. Com 11 anos fui a primeira vez para a escola. Com 11 anos de idade. Foi quando meu pai conseguiu trabalhar no garimpo, pegar um recursozinho e me mandou para a escola. Então comecei a frequentar a escola com 11 anos de idade. E nessa luta toda, eu com meus 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar em loja de móveis. Eu me lembro aqui em Redenção tinha a Central Móveis. Central Móveis era ali na Avenida Independência, do lado do antigo Bar do Costa. Tinha uma sorveteria lá chamada Bar do Costa, né? Sorveteria do Costa, do seu Costa. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja de vendedor com meus 14 anos de idade. E daí para cá, foi todo tempo mexendo com loja. E foi indo. E trabalhei nessa empresa aí, Leolá, que muitos me conhecem como João da Leolá. João da Leolá mais por causa dessa questão. Eu trabalhei 20 anos na Leolá. 20 anos, né? Então, assim, o senhor anos, tem uma bagagem enorme no segmento de graças a Deus. aí. Essa lado de móveis e eletrodomésticos, a gente tem um bom conhecimento, um bom currículo, graças a Deus. E fui me profissionalizando como vendedor. Aliás, profissão de vendedor, diz que é uma profissão universal, né? Não. Cara, vendedor, cara eu te falo, acaba em todo lugar. Que ele chega, é bem-vindo. Ele é vendedor, né? Então foi isso. Hoje eu estou ali no Atacadão Macri, lutando, batalhando. Estou com meus 56 anos hoje, meus 7 netos, graças a Deus. E assim, tirando aquele sofrimento para trás, hoje eu posso dizer que eu sou um homem bem, graças a Deus. Não tenho nada, sabe? Eu não tenho nada, mas posso me considerar um homem bem, que pude dar uma estrutura para os meus filhos, para a minha família. Então, hoje tem meu filho lá em Casa de Tábua, que você conhece. Tenho outro hoje que trabalha aqui no Atacadão Macri. E assim vai, cara. Meu filho mais velho terminou de formar agora, fez Direito, concluiu agora a formatura de Direito, vai só fazer a OAB, mas concluiu já o período de frequentar a escola. Agora é só fazer a OAB, fazer a carteirinha para advogar. Mas, enfim, eu pude dar para a minha família e eu sempre me preocupei em dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Sim, sim. Eu tive, sim, um carinho de pai, um carinho de mãe, um carinho de irmãos e tudo, família muito humilde, mas muito unida. Minha família é muito unida, graças a Deus. Então, meus filhos não tiveram aquela dificuldade que eu passei, mas eu sempre procurei priorizar isso, escola, trabalho, dignificar, para que eles hoje, graças a Deus, estão bem também. Graças a Deus. Bom demais. Uma coisa assim que eu sempre percebi é que mesmo o senhor na idade que está, não consegue sair do meio do povo, né, seu João? Só o espírito ali de vendedor ali no fundo ali incrível, até hoje floresce, incrível, né? Porque, Jason, a gente quando trabalha no comércio e você tem uma boa reputação, uma boa recomendação, isso torna-se política. Não tem como, é política. Hoje tudo é política, né? Tudo é política. Então, hoje é assim, João da Leolá, eu adquiri um sobrenome de uma empresa que eu trabalhei por um tempo
Assim, essa empresa, eu agradeço muito a essa empresa que eu trabalhei, porque hoje o que eu tenho, eu posso dizer assim, que eu tirei do meu suor trabalhando nessa Esforço empresa. do senhor, Uma empresa né? muito boa para trabalhar, uma empresa muito boa para trabalhar, uns patrões bons que eu tive nessa empresa. Enfim, isso me qualificou profissionalmente mais ainda, né? Graças a Deus. A gente tem percebido, Sr. João, assim, que o senhor tem uma capacidade enorme, enorme mesmo, de gerenciar o negócio em si, de sistematizar toda uma empresa. Eu fico impressionado com a capacidade que o senhor tem de manter uma organização dentro de uma empresa. Você falando de estoque, de vendas, em tudo. Jason, na verdade, assim, existe o líder nato e existe aquele líder constituído por Deus. Isso é bíblico. Eu digo que eu sou aquele constituído por Deus e nato ao mesmo tempo, porque você hoje, para você ter todo esse conhecimento na mão, você tem que buscar. Sim, com certeza. Ele não vem de graça. Você tem que buscar. Isso demanda um sofrimento, uma hora a mais de serviço, uma escola, um curso. Você tem que buscar. Se você não buscar, se você não se preparar, não vem de graça disso. Eu aprendi uma frase com um ex-patrão meu, que ele dizia que não existe sorte. Não existe sorte. Eu já penso que existe sorte. Mas aí ele deu uma explicação que eu achei aquilo fundamental. Ele disse que a sorte nada mais é do que você estar no lugar certo, na hora certa. São 3 fatores. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E o fator principal é estar preparado. Se você não estiver preparado, o cavalo Faz total passa. sentido mesmo. O cavalo passa e você fica. Então, o fator sorte é esse. Ah, eu não tenho sorte. Ah, mas eu estava no lugar certo. Eu estava na hora certinha. Mas você estava preparado? Se você não estiver preparado, meu patrão, você não vai. Não vai. Veja bem, você trabalha numa empresa. Qualquer empresa que você trabalhar, você não busca uma qualificação. Você não busca conhecer aquilo que você trabalha. Você, Jason, é contador. É contador. Você ralou pra caramba para poder adquirir uma carteira de contador. Não foi de graça. Você ralou, você teve que estudar, você teve que passar noites aí estudando, às vezes não se alimentando na hora certa e etc. Por quê? Buscando qualificação. Quando você se formou, as coisas melhoram. Mas até você se formar, eu tenho certeza, você passou uns bocados. Um pouco e um bocado. Uns poucos e um bocados. E isso é natural de todo mundo. Isso é natural de todo mundo. Aqueles filhos que nascem em berço de ouro, como se diz, berço de ouro, aqueles filhos de papai, que às vezes tem a condição, que não precisa trabalhar e só vai pagar o estudo para aquele filho, etc. Tranquilo. Agora, para nós, que temos que ralar para conseguir conquistar isso, não é fácil, não. Hoje você tem seu escritório aqui, hoje você tem seu escritório em Casa de Tábua, hoje você tem, aqui em cima, esse prédio aqui em cima você tem aqui 3 salas, 4 salas que eu vi, alugadas por você, e assim, tudo bem montado, seus equipamentos, tudo bem montado, sua contabilidade, tudo ok, pessoas trabalhando para você, mas você não foi de graça, não. Ralar um bocadinho. Você teve que ralar. Então, você teve que se preparar, Sim. se qualificar para que você estivesse hoje aqui. Para mim, não foi diferente. Eu tive que ralar muito. Eu não me formei disso. Uma vez, assim, tu falou agora há pouco que você viu em mim uma facilidade de controlar um sistema de uma empresa, etc. e tal, buscar esse conhecimento. Certa vez, uma diretora chegou para mim e falou assim: Ei, João, você
você é formado em administração? Aí eu falei, não sou formado em administração, não. Eu me qualifiquei na administração, mas eu não sou formado. A vida me formou. Eu sou formado pela vida. O conhecimento que eu tenho hoje, porque a gente vê muitas pessoas, diz que às vezes vai para uma faculdade, estudar administração e etc. Mas o que manda mesmo é na prática. Você se formou em contabilidade, mas depois que você botou na prática, aqui dentro do seu escritório, você vê que a coisa é um pouco diferente da teoria. Bem diferente. A teoria é um negócio, a prática é outra. Então, eu aprendi na prática. Eu aprendi a administrar na prática, trancos e barrancos, entendeu? Então, hoje não sou formado em administração. Não sou formado em administração. Eu sou formado pela vida, pelo mundo. E, graças a Deus, aonde eu tenho trabalhado, que nem eu tinha minha própria empresa, Sim. você tem conhecimento. Aonde eu tenho trabalhado, graças a Deus, tem sido bem aceito, bem tranquilo e assim, graças a Deus, graças a Deus. Eu posso dizer assim que eu sou um líder nato, eu posso dizer, porque desde a escola, eu com 11 anos, 12 anos, quando eu comecei para a escola com 11 anos, com 12 anos, aquele tempo tinha a questão de escolher o líder da classe. Eu fui escolhido já líder da classe. E toda a vida que eu estudei, eu era escolhido líder da classe. Assim, a gente percebe que o senhor tem essa facilidade de estar no meio do povo, assim, abraça todo mundo, digamos assim. O senhor eu não sei, aquele paizão. Algo natural, é algo assim bem natural, com clientes, com colaboradores, com colegas, família disso. Minha família é uma família, nós somos 9 irmãos. Morreu uma irmã minha e um irmão meu, hoje nós somos 7. Mas eu sou o antepenúltimo. Dos 9, eu sou o antepenúltimo. Mas a minha família todinha, os meus irmãos, aquilo que eles vão fazer, geralmente eles me pedem uma opinião. Para me dar uma orientação, se aquilo é bom ou não, e eu dou meu palpitezinho lá. É assim, a minha família me tem como o líder, a minha família. E assim, aonde eu já trabalhei, assim, aonde eu acho que, não sei, a gente, pela naturalidade da gente, de tratar as pessoas bem, com respeito, mas muito firme, eu sou muito respeitador, graças a Deus, mas eu sou muito firme quando eu estou administrando. Eu gosto que quando é administração, quando é trabalho, é trabalho. Eu gosto de ser muito firme. Apesar que todo trabalho você tem as suas descontrações dentro da sua empresa, etc. Sim. Mas sempre respeitei as pessoas que já trabalharam comigo. E isso faz a gente ser líder, essas coisas assim. Então, eu não tenho dificuldade de liderar pessoas, de conviver com pessoas. Não tenho dificuldade, graças a Deus. João, assim, a gente percebe agora, quando o senhor falou também, a gente estava comentando na questão do sistema, e quando o senhor fala na questão que o senhor acabou de falar sobre trabalho é trabalho, o que o senhor tem, assim, que o senhor pode contribuir com a gente, no sentido, vamos supor, toda empresa ela tem que ter uma regra, certo? Certo. Ela tem que ter um sistema, uma forma que é uma conduta que ela deve seguir. Exatamente. Um exemplo, na questão, vou fazer uma venda. Quando o empresário, que ele já tem uma empresa maior um pouquinho, que ele tem gente para poder fazer esse serviço, faz sentido ele ter um regime para ele poder seguir? Um exemplo, faz uma venda, não, só no sistema, sem bloco de pedido. O que o senhor pensa sobre isso? Cada empresa tem o seu manual de ética, né? Cada empresa monta seu manual de ética. E assim, cada empreendedor ele tem o seu ritmo de trabalho. É claro que alguns copiam de outras empresas e etc. Isso é natural, mas ele sempre modifica alguma coisa. O que eu digo assim que é muito importante o empreendedor ele não confundir, o cara que está começando um empreendimento, ele nunca confundir trabalho com profissional com pessoal. Isso parte do dono, do gerente, etc.
Por parte do colaborador, não é diferente. Mas o colaborador precisa entender que toda empresa que ele trabalha vai ter uma norma, toda empresa que você for trabalhar. Toda e qualquer empresa que você for trabalhar. Aquela empresa ela tem uma normativa. O dono impôs ali uma forma dele trabalhar. Aí, por mais que você queira mudar, ele às vezes vai falar, olha, eu compreendo a sua colocação e tudo, mas eu prefiro continuar. E isso é uma visão que o empresário deve ter. E o que eu vejo, assim, por parte do colaborador, Jason, é que você tem como crescer, independente do patrão que você tiver, ruim, bom, carrasco, duro, firme. Você tem como crescer numa empresa e ajudar o patrão a crescer, porque quando você valoriza a empresa, ela cresce. Não tem como, ela vai crescer. Quando você trabalha com o propósito de crescer junto com a empresa, você também vai crescer. Né? Então, o patrão, tem pessoas, Jason, que às vezes acham assim que eu sou um profissional, vou dar um exemplo, eu sou um gerente de loja. E por eu ser um gerente de loja, às vezes eu imagino que se eu começar a dar uma oportunidade para o Jason trabalhar comigo, o Jason é um cara muito mais capacitado do que eu, muito mais inteligente do que eu, o Jason vai tomar o meu lugar. Isso é uma forma errada das pessoas pensarem. Por quê? Porque se você trabalha numa empresa sólida, se você trabalha numa empresa que está com planos de crescimento, quanto mais você der oportunidade para as pessoas crescerem dentro da empresa, elas vão te impulsionar para cima. Não tem como. Todo mundo cresce junto, né? Vai crescer junto. Se você, às vezes, eu posso até achar que o Jason é um cara mais esperto, mais inteligente do que eu, e realmente é, mas se eu der uma oportunidade para o Jason trabalhar comigo, o Jason, ele vai me impulsionar para cima. Não tem como. Ele, para tomar o meu lugar, ele tem que me empurrar para cima. Para baixo não tem como. É muito para você hoje cair, é só se você fizer besteira. Se você estiver roubando, se você estiver sendo desonesto, etc. Isso é verdade. Mas se não, você vai tomar minha cadeira, você vai me botar em outra cadeira, melhor. É assim que funciona. E a gente tem que pensar dessa forma. Eu tenho que pensar em crescer na empresa e tenho que preparar pessoas para ficar no meu lugar, senão eu não cresço. É fato, Jason. Eu, quanto gestor de uma loja, se eu não preparar pessoas para crescer, para tomar o meu lugar, para ficar no meu lugar, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou para outro lugar melhor na empresa? Não tem como. Eu só vou para um lugar melhor se eu preparar pessoas para ficar no meu lugar. Isso faz total sentido mesmo. Senão eu vou ter que ficar toda a vida aqui. E aquelas pessoas vão continuar lá. Agora, o patrão também precisa ver com esses olhos de crescimento, porque o patrão, ele tem uma loja. Aí ele precisa de um gerente. Aí eu sou o gerente. Ele pensa em abrir outra loja. Como é que ele vai fazer? Ele tem que preparar pessoas. Então, é melhor dar oportunidade para quem está dentro da empresa, para quem já conhece. Já tem um relacionamento. Relacionamento, né? E tudo mais, conhece os processos burocráticos da empresa, as normas e etc. Então, para mim ir para um lugar, para uma outra filial, e outra filial, eu preciso preparar alguém para ficar no meu lugar. É por isso que a gente tem que pensar, eu dou um conselho para quem estiver nos assistindo, que todo e qualquer colaborador, desde lá da limpeza, precisa buscar conhecimento e ter ambição de crescimento dentro da empresa. Você precisa ser ambicioso para crescer dentro da empresa, senão você não vai crescer. Você já viu a história daquele cara da Colgate, um que tinha um bigodinho, eu não lembro o nome dele agora, ele era zelador na Colgate. Ele zelador. E aí fizeram uma reunião lá, a diretoria toda da Colgate, chamaram os gerentes, chamaram todo mundo. E aí, numa mesona grande lá, fizeram uma reunião. E ele estava por ali limpando, servindo um cafezinho, servindo aguinha e tal. Vocês sabem dessa história. E aí eles começaram a discutir, a diretoria começou a discutir o que deveria fazer para crescer o faturamento, para vender mais. E aí, aquele zelador que estava ali ouviu. E ele pediu uma oportunidade para dar uma ideia. E foi dada. Ele falou, olha, a única forma de vocês aumentar
o faturamento é fazer com que as pessoas consumam mais. E para fazer com que consumam mais, vou dar ideia para vocês. Aumenta o furo da pasta, do tubo de pasta. Quem vai sair mais pasta, a pessoa vai consumir mais. Pronto. O cara cresceu, o crescimento. É verdade isso aí, você pode buscar. É real. Não estou com história aqui não, furada não. E o cara se tornou diretor da empresa, aquele zelador. Aí, para você ver. Olha que Todo legal. mundo travado, o cara com a ideia simples resolveu o Zelador problema. que passou para, deve ter passado lá para a gerência, para um escritório, etc. Chegou à diretoria da Colgate. E eu acho que está até hoje, deve estar até hoje por ali. Entendeu? Não busquei mais. Revolucionou o mercado. Não busquei mais. Isso foi muitos anos atrás que ele deu essa ideia. Talvez já esteja aposentado hoje, que naquela época ele já era bem, cara já bem maduro. Mas, enfim, assim, olha a ideia. O cara, do nada. Na Leolar eu tive um diretor, chegou a diretor da empresa, que ele era zelador, office boy, em Marabá, foi contratado para ficar limpando os móveis, ficar limpando a loja por ali, aí pediam para ele buscar alguma coisa, ele ia buscar uma marmitex, um negócio e tal. O cara passou a ser vendedor, de vendedor passou a ser gerente, de gerente ele passou a ser um gerente regional, de gerente regional passou a diretor e hoje é um cara bem sucedido lá em Paropebas, é um cara bem sucedido em Paropebas, é meu amigo, está lá e começou de zelador na empresa. Chegou à diretoria da empresa e hoje é um cara bem sucedido. Hoje ele é secretário, ele ocupa alguma secretaria no município de Paropebas, esse cara lá. Então, para você ver, aquilo que o senhor falou no início tem total sentido, dos 3 pilares que a pessoa tem que ter, né? Aí, para você ver. Tem que estar no lugar certo, na hora certa e preparado. Eu preciso fazer uma faculdade? Faça uma faculdade. Se você puder fazer uma faculdade, faça. A faculdade mais fraca que tiver, o estudo, o curso mais fraquinho que você tiver. Eu não vou colocar aqui qual é o curso mais fraco, porque eu nem sei qual é, digamos assim. Digamos assim, eu prefiro não falar, porque não magoar ninguém. Mas faça o mais raso, o curso mais raso que tiver. Porque através daquele curso, você pode fazer outros cursos. E daqui a pouquinho, você está preparado. Agora, se você não tiver condição de fazer nenhum curso, se prepare, estuda, pega um livro. Qual produto que você trabalha? Qual produto que você trabalha? Pega o produto que você trabalha, estuda ele, de repente ele vai te dar muitos. Se você se aprofundar, ele vai te dar muitas opções para você passar para o seu cliente, entendeu? Porque senão você passa vergonha até com o seu cliente. E aí vem aquela história. Se você não estiver preparado, você está na hora certa para fechar um negócio grande, você é vendedor ou é gerente, aí você está na hora certa, no lugar certo, para fechar um grande negócio. Não, você não tem conhecimento do produto, você não tem conhecimento do que você está vendendo, seja qual for o produto que você for vender. E aí? Se você não estiver preparado, meu patrão, o cara vai falar, deixa para outro dia, etc. E tal, e vai vir outro, vai vender, porque tem conhecimento. Você não conseguiu convencer o seu cliente, você vai perder a venda. Tem que estar preparado. E quando eu falo em vendas, não é só vendas. Tudo que a gente fizer na vida disso, a gente tem que estar preparado. Eu costumo dizer para os meus filhos, você pode perguntar, cara, na hora que você levantar da sua cama, agradeça a Deus por você ter levantado, se esticado, tá ok, tá tudo ok, tá. Mas quando você colocar o seu pé para fora do seu portão, esteja preparado para qualquer coisa, para um acidente, para um assalto, para qualquer coisa, porque do portão da sua casa para fora pode acontecer qualquer coisa. Dentro da sua casa é mais difícil de acontecer. A não ser que caia uma telha lá e que Deus permita, mas dentro da sua casa é muito mais difícil de acontecer. Você está muito mais seguro dentro da sua casa. Agora, quando você pisar o seu pé para fora do seu portão, esteja preparado. Cara, hoje eu saio de carro, quando eu vou sair com o meu carro, no meu portão, eu abro o portão e fico esperando uma reação que possa ter alguém por trás do meu muro.
naquele momento não apareceu, eu já fico ali, eu fico preparado, eu te falo com certeza. O que eu estou te falando aqui é a minha forma de ser. Se outras pessoas não têm essa forma, tranquilo, mas é a minha forma de ser. Quando eu vou sair do meu portão para fora, eu já vou preparado. Eu saio preparado. Esse dia aconteceu um acidente comigo, não sei se você ficou sabendo, né? Fiquei sabendo. Joelson me ligou. Não foi despreparo. Foi porque o cara estava totalmente embriagado, a rua totalmente livre, e o cara, de uma hora para outra, botou o carro no meu rumo, e eu não estava, assim, preparado, mas naquele momento não tinha como, por causa da velocidade que ele vinha. Ele vinha na rua, de uma hora para outra, ele perdeu o sentido e me acertou. Não teve como. Independente de eu estar preparado ou não. Mas eu sempre preparado. Eu ando preparado disso. Eu sou um cara, graças a Deus, que eu gosto de andar preparado. Quando eu vou para minha casa, eu observo se tem alguém me seguindo, eu observo se tem alguém próximo, eu observo se tem alguém perto do meu portão. Isso não quer dizer que eu deva nada para ninguém. Pessoal, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que eu devo nada para ninguém. Graças a Deus, não devo nada. Não devo nada. Nem para ninguém, nem para a justiça. Graças a Deus. Mas eu digo é porque a gente tem que estar preparado. Você estando preparado, você consegue se sair de algo melhor. Se você não estiver preparado, é mais complicado. Entendeu? Então, você tem que estar preparado para tudo que acontecer na sua vida. Eu vi uma entrevista uma vez, que foi uma repórter entrevistando o Bill Gates, né? Tem no YouTube, pode procurar que a gente encontra. Ela perguntando para ele como é que ele conseguiu ficar tão milionário, né? Fundador da Microsoft, né? Ele falou assim, não, eu nunca perdi uma oportunidade. Aí ele tirou o talão de cheque e falou, fala o valor que você quer, que eu preencho o cheque aqui agora. Não, que é isso, eu não sou assim e tal. Tá vendo que eu sou rico, milionário? Nunca desperdicei uma oportunidade. Você poderia ser a repórter mais rica do mundo hoje. Aí, tá vendo aí? Aí fica uma dica, né? Então, isso que o senhor fala faz total sentido. Faz total sentido. É isso mesmo, Jason. A gente precisa estar preparado para as coisas boas e para as coisas ruins. Porque a gente que vive nesse mundo aqui, a gente tem que estar preparado para essas duas ocasiões. Ou bom ou ruim. Tomara que sempre aconteça com a gente sempre as coisas boas. Mas isso não quer dizer que não acontece as coisas ruins. Acontece. Agora, tem um detalhe interessante nisso que eu estou acabando de falar aqui, Jason. Você sabe que muitas pessoas precisam de oportunidade. Muitas pessoas precisam de oportunidade. Olha só. Se você, às vezes, termina um curso, etc., tal, mas as pessoas não te dão oportunidade, isso é complicado. Eu, graças a Deus, tive as oportunidades e soube agarrar essas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, o senhor procurou as oportunidades. Procurei as oportunidades. A gente precisa estar preparado, mas a gente precisa também das oportunidades. Quando alguém, só para concluir aqui sobre isso, quando você vê alguém, às vezes, na rua, às vezes, passando por dificuldade. Ei, rapaz, eu estou passando por uma dificuldade, etc. e tal. Cara, talvez, se você perguntar isso, a pessoa vai se sentir em um estado humilhante. Mas procura saber o que aquela pessoa fez para que ela esteja aqui hoje. Seja bem-sucedida ou mal-sucedida. O que essa pessoa fez lá no passado para estar aqui hoje? Bem-sucedido ou mal-sucedido? Se for mal-sucedido, não, porque larguei minha família, porque etc. Por que você largou a sua família? Por que você largou a sua família? O que aconteceu para você largar a sua família? Aconteceu alguma coisa. Então, de lá para cá, você talvez entrou num buraco que foi sem saída, digamos assim. Mas se você procurar se firmar, sempre tem uma luz, sempre vai ter uma luz, e você vai conseguir sair. E quando você vê um cara bem-sucedido, procura o que ele fez lá no passado, que ele fez alguma coisa boa para que ele estivesse bem-sucedido hoje. Então, hoje, bem-sucedido ou mal-sucedido, a pessoa tem que ter feito alguma coisa, ou boa ou ruim, para que ele esteja hoje
nesse estado, de bom ou de ruim. Faz total sentido. Tudo parte de uma ação que ele teve em determinado momento da vida dele. Ação, exatamente, a ação. Se ele fez alguma coisa ruim, de repente, por que eu te digo isso, Jason? Porque eu tive uns momentos na minha vida aí, jovem, e eu fui muito custoso. E nada dava, cara. Não sobrava. Eu ganhava tanto dinheiro, mas não sobrava. Era só na cachaçada, era só nas amizades, era só na... Sabe? Aí não tem dinheiro que sobra. Não tem dinheiro que sobra. Aí quando eu comecei, rapaz, o negócio está errado. Biblicamente falando, a Bíblia fala assim, a palavra diz assim, ó, aquele homem que procura ter muitas amizades, ele procura a sua própria destruição. Mas um amigo próximo é melhor do que um irmão distante. É bíblico. Não, isso é verdade. Está dentro da palavra, isso aí, está dentro da Bíblia. Um amigo próximo é melhor do que um irmão distante. O irmão distante, pessoal, é aquele irmão que você está aqui hoje e seu irmão está lá em Goiânia. Acontece uma situação hoje aqui, quem pode te ajudar naquele momento é o seu amigo, que está ali perto. Por isso que o amigo próximo é melhor do que o irmão distante. Agora, o homem que procura muitas amizades, ele procura sua própria destruição. É Bíblia. Não, isso aí. E assim, a vida vem ensinando isso, né, Sr. João? E quando eu observei essas coisas, Dias, o porquê, eu vou explicar o porquê. Naquela época que eu fazia as minhas besteiras, essa besteira, Sim. São as burrices da vida, e outros até dizem que são males que vêm para o bem, ou outros falam que é o mal necessário. Diz que é melhor você fazer essas besteiras lá quando você é jovem do que fazer quando é velho, né? O bom mesmo é que você não faça. Não perderia nem... Você não perderia esse tempo. Mas eu perdi muito tempo, cara. Eu perdi muito tempo. Hoje, eu acho que todo ser humano falasse assim, cara, tu tem a oportunidade de começar lá atrás, do zero. Você trilharia outros caminhos. Por mais que hoje, graças a Deus, eu não sou rico, mas eu não dependo de ficar tantas situações, graças a Deus. Mas, assim, se eu pudesse, eu ia trilhar outro caminho. Eu ia me formar, eu ia me estudar para me formar em alguma coisa. É necessário, é imprescindível. Você que é jovem, que está me assistindo aí, eu e o Jason aqui, cara, estude, faça uma faculdade. Venda seu carro, venda sua moto, venda o que tu tiver. Faça uma faculdade que depois você vai, através do conhecimento que você adquirir numa faculdade, você vai conquistar muito mais do que você aplicou. Faculdade não é despesa, faculdade é aplicação. Ela, por mais que, por exemplo, mas faculdade, você não tem um emprego garantido, né? Ela pode não te dar um emprego garantido, mas ela te abre oportunidades. Abre a tua mente. Também, que se você, aproveitando a oportunidade, vamos supor que você primeiro, você fez uma faculdade. Segundo, você tem que ter humildade. Não é porque você é formado naquela função que você já vai chegar direto numa empresa naquela função. Humildade, Jason. Então, você começa ali, que nem o senhor falou, começa embaixo. Você é formado, tem oportunidade de começar como auxiliar naquela empresa, começa, logo você está num cargo superior. Jason, incrível. Eu tenho aqui alguns colegas que eu conheço, que são meus amigos e hoje estão, assim, bem-sucedidos, graças a Deus, mas que fizeram uma faculdade, se formaram, e pessoas que arrastavam a cachorra, como o pessoal fala. Sim, sim. Né? Mas hoje estão bem, cara, através do conhecimento que adquiriu, porque quando você volta para a escola, quando você vai para a escola, a sua mente abre. Hoje a gente sabe que existe uma demanda muito frágil hoje na escola, Hoje, se você... Eu tive a oportunidade de começar a estudar com 11 anos, que nem eu falei agora há pouco, e com 17 anos eu me casei, cara. Eu me casei com 17 anos. Casou novo, né? Aí parei de estudar.
Voltei a estudar com meus 26 anos de idade. Eu vi a necessidade de voltar para a escola. E nessa necessidade de eu voltar para a escola, a minha mente abriu. Abriu e eu comecei a ver de outra forma. Só que eu não me formei, porque eu já estava numa situação meio complicada, já família, 2 filhos, eu tinha que trabalhar muito para dar uma escola para os meus filhos, um conhecimento melhor que nem nós falamos agora atrás. Então, assim, mas eu tive que voltar para a escola, tive que terminar meu ensino médio, que eu não tinha terminado. Eu tinha ficado só no fundamental, parei no fundamental, voltei para a escola, fiz meu ensino médio, comecei a fazer o ensino superior, e aí o tempo muito corrido não estava dando, não estava conciliando, porque a gente que trabalha, a gente tem às outros vezes deveres também, tem outras obrigações e pesa. E essas obrigações que a gente tem, manter família, filho, etc. Tal, eu preferi que meus filhos estudassem. Então, eu preferi aplicar nos meus filhos do que eu mesmo fazer uma faculdade. Mas eu oriento hoje os jovens que estão vendo a gente aí, estudem, cara, estudem, porque o estudo é que vai abrir a sua mente e que vai te dar a oportunidade de crescimento na vida. Não sei, faz total sentido. Essa aí. Seu João, e assim, hoje, se eu fosse dar uma dica para um comerciante, para um empreendedor, o que o senhor falaria para ele focar dentro do negócio dele? Separa aí umas principais coisas que ele deve realmente focar para ele não ter prejuízo, ou ao menos minimizar seu prejuízo e conseguir crescer sustentável, sem ter aquele sentimento que, deixando as coisas na mão das pessoas, ele vai ficar numa situação, na desvantagem. Diz, é tão complicado. Hoje eu vejo assim, ó, se você hoje tem uma empresa, você precisa, desde o início, controlar a sua empresa. O que entra, o que sai. Você precisa contratar pessoas qualificadas para lhe ajudar no processo. Você precisa entender um pouquinho de sistema, porque esse trem manual, tudo no manual, não vai, pessoal, não dá certo. Hoje, a tecnologia chegou, foi para ajudar a gente. É assim que funciona. Hoje, eu posso ter uma empresa lá em Casa de Tábua, lá em Belém, lá em Manaus, e eu bem daqui, eu consigo controlar minha empresa através de sistema, controle de estoque, controle de caixa, desconto maior do que se precisar de um desconto maior. O gerente que está lá, o vendedor que está lá, não vai passar esse desconto. O caixa que está lá, às vezes é um desconto no juro lá para o cliente, ou dispensar o juro total. Não vai passar. E por aqui, eu entro no sistema, eu consigo passar esse desconto, tanto na venda como um desconto no caixa, sem precisar instalar. Você tem um controle de tudo na sua mão. Então, hoje, o sistema, informática foi para ajudar a gente a administrar isso. É assim que funciona. E hoje você precisa de o quê? Um contador para controlar a sua contabilidade, para não ter problema de fisco, né? O Jason cuida da minha contabilidade, o Jason cuida da minha contabilidade. E não é porque o Jason cuida da minha contabilidade que eu estou aqui elogiando o trabalho dele negativo, porque ele é um bom profissional. É um bom profissional. E eu, graças a Deus, eu hoje considero assim, um cara que eu consigo controlar o meu estoque, o meu financeiro, tudo através de sistema, sem precisar que eu esteja lá pessoalmente fazer isso. E se eu chegar lá para precisar fazer um balanço, eu tenho certeza que vai estar tudo ok. E se tiver que fazer algum acerto, é coisinhas besteiras ali. Mas por quê? Porque está tudo no sistema, Jason. Então, se você vai vender esse copo aqui, está no sistema? Tá. Se não tiver, você não vende. Não tem como você vender ele se não tiver no sistema. Por quê? Alguém pode ter errado de vender esse e entregado um outro, mas vai estar sobrando um e faltando o outro. Vai ter que fazer acerto da mesma forma. Pois é, e se porventura tiver acontecido alguma coisa nesse sentido que o senhor falou, que o funcionário que estava lá, no exemplo, o senhor tem uma empresa em outra cidade, o senhor chegou, um exemplo, se seja semanal ou mensal, o senhor chegou para fazer um controle ali do estoque, né? Fazer um balanço ali mensal, sim, ou que seja semanal, o senhor conseguiu identificar essa situação, vendeu um, entregou outro, se foi algo
que aconteceu avulsa ali, que sem malícia nenhuma, você consegue identificar e logo se ajusta. E se for uma coisa que foi agida de má fé, você consegue identificar antes que esse problema seja muito maior. Tranquilo, Dias, porque assim, hoje é o seguinte, hoje você pode ter uma loja, como você pode ter 10 lojas. Você pode ter um estoque de cada loja separado, como você pode ter o estoque de todas as lojas unificadas em um só. Independente de estar todo o estoque unificado em um só, essa filial ela tem o estoque dela, o caixa dela, independente de estar unificado. Aqui, você está unificado para você consultar um produto que tem lá na loja B, na loja C, e vender de lá e ele vir para você entregar. Mas ele vai sair daquele estoque normal, né? Os caixas feitos separados. Separados, os caixas feitos separados e o estoque também são separados. Porém, você pode unificar para você saber o que tem na outra loja e não perder venda, não perder negócio. O caixa da mesma forma. Os caixas da mesma forma. O caixa de cada loja, ele é individual, não é do outro caixa lá, da outra loja. Então, cada caixa tem que fechar o seu resultado, tem que ter o seu fechamento do final do dia total. E o estoque, se você chegar para fazer um balanço naquela determinada filial, tem que estar tudo em dias, porque ele tem o estoque dele. Ah, mas fulano vendeu. Então, está no sistema. Se alguém vendeu e ela está aqui sobrando, nós vamos saber quem vendeu, o dia que vendeu, a hora que vendeu. Não tem segredo. Então, hoje, o que manda hoje você ter... O conselho que eu dou para qualquer empresário hoje, qualquer pessoa que está começando o negócio, já comece certo. Comece certo. Ó, o medo que eu tinha, rapaz, eu vou pagar contador, vou pagar aluguel, vou pagar energia, vou pagar funcionário, vou pagar... Isso aí são despesas que não tem como não ter. E principalmente de um contador, que precisa ter um contador para controlar seu fisco. Se você não tiver um contador que controle aquilo ali, daqui a pouquinho você se perde também no fisco. É uma multa que vem e tudo mais. Sua empresa toda irregular, você não consegue vender, não consegue vender, não consegue emitir uma nota. Aí vai bagunçar tudo. O conselho que eu dou, comece desde o início tudo certinho, tudo bonitinho, redondinho. Vou falar um negócio para você. Eu não tenho medo de fisco. Não, meu fisco bate tudo certinho, Receita Federal, tudo certinho. No final do ano você vê minhas contabilidades tudo batendo. Então, assim, o conselho que eu dou hoje, que nem tu está perguntando, é que você faça tudo certo. Já começa certo. Se você começar errado, para você fazer um acerto lá na frente é mais complicado. E outra coisa, Sr. João, assim, como a gente mexe com muitos CNPJ, muitos clientes, a gente tem analisado que a gente tem separado o cliente, que nem o senhor falou, que faz tudo organizadozinho. Vamos supor, no momento que deu, vamos supor, uma crise que nem deu da pandemia, que alguns segmentos tiveram perca em vendas. Verdade. Absurdamente. Quem estava organizado simplesmente conseguiu manter tranquilamente, exatamente. Olha aí que sem aperto, tu falou sem nada. E aqueles que não tinham controle, vamos supor, quem não tem um controle, vamos supor, faz venda, não lança no sistema, não sabe o que vendeu a prazo, o que vendeu à vista, não sabe o que tem no estoque, às vezes compra mercadoria que não precisava, que já tinha o estoque, e deixa de comprar o que precisava. Aí chega no final do mês, tem um boleto para pagar e a mercadoria de giro ele não tinha. Tinha, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acredito que é isso aí, Jesus. O caixa, no caso, quando o senhor fala o caixa, eu acredito seriamente, o caixa hoje é o coração de uma empresa que sem dinheiro ela não consegue se manter. Consegue. Em contrapartida, o estoque, ele tem que saber o que ele está fazendo, que o estoque é o dinheiro que vai entrar na empresa dele. É engraçado, estou falando desse assunto aí, de uns 8 anos para cá, devido a ter tantas vendas hoje pela internet, né? Sim. Hoje você compra pela internet, etc. e tal. Devido a isso tudo, as empresas, as grandes empresas, elas modificaram a forma de trabalhar disso. Hoje as empresas elas preferem vender para entregar depois. Antigamente você tinha um produto aqui para entrega. Hoje as empresas fazem assim, eu te entrego amanhã, hoje eu entrego tal dia. Por quê? Porque um estoque hoje numa empresa, dependendo da situação de um estoque, é um capital imobilizado. Grande, né, senhor? É grande. Você tem que mobilizar um capital muito grande.
né, para poder ter aquilo tudo. Então, as empresas hoje preferem assim, ó, não, vou ter só 2 aqui, se vender eu entrego, peço outro e reponho. Vendo e reponho. Por quê? Porque ele está girando. Girando. Porque hoje também existe aquela situação da demanda hoje que tudo muda. Rapidão. Hoje esse celular aqui vem no modelo. Amanhã ele já saiu de linha, já entrou outro. Né? Então, assim, tudo hoje é assim. É carro, é celular. A tecnologia está um trem absurdo. O que é hoje, amanhã já não é mais. Já é outra coisa. Se tiver um estoque grande... Se você tiver um estoque grande, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma promoção para desfazer aquele. Muitas das vezes diminuindo até o capital. Exatamente. Então, hoje as empresas grandes... Vamos falar aqui de redenção. Hoje você vê Casas Bahia, antigamente, eram uns prédios grandão. Tem mais não. Hoje os prédios estão tudo sendo reduzidos. Os prédios hoje, as empresas hoje preferem hoje lojas pequenas. Lojas pequenas, bem surtidazinhas. Confortáveis, né? Climatizada, né? Para dar um conforto melhor para o cliente poder ficar mais tempo ali, agradável, e fazer negócios. Mas o que a gente vê? Essa compactação das empresas é porque hoje eles não querem mais tal do imobilizado. O Bradesco. Vamos falar de banco. O Bradesco, uns 15 anos atrás, se não me falha a memória, ele vendeu todos os prédios. Hoje é tudo alugado. Tudo alugado. Não tem prédio mais, não. O Bradesco tem prédio, é tudo alugado. Por quê? Porque ele pegou aquele capital e botou para girar, emprestando, e o dinheiro vai entrando. Com certeza está dando muito mais retorno para ele. Muito mais do que ficar com um capital imobilizado. Então, as empresas olharam para esse lado. As empresas hoje estão voltando para esse lado. Nada de imobilizado. É aluguel. Hoje, uma empresa monta aqui. Vou dar um exemplo aí. A Magazine Luiza montou ali. O prédio não é próprio. Se não deu resultado, o que eles fazem? Coloca tudo num caminhão e leva para outra cidade. Simplesmente. Se tivesse com o prédio, ia ter que ficar. Ou vender. E etc. Então, essas empresas hoje grandes, tudo é assim, Jason. É tudo alugado. É alugado. Hoje, a situação do imobiliário hoje, as imobiliárias hoje que cuidam dessa parte de aluguel, hoje, para quem mexe, e tudo tem um giro, né? Para quem mexe com essa parte do imobiliário, também está bom, porque ele aluga, faz um contrato aí de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu estou preferindo partir para esse lado do imobiliário também, sabe? Do meu ponto de vista hoje, é partir para o lado do imobiliário. A estratégia, quando o senhor fala aí, no exemplo da Casas Bahia, Magazine Luiza, hoje você pode perceber, você chega lá na Magazine Luiza hoje, vai estar aquele estoque sempre, que está lá. Sim. Vamos supor que eu quero comprar esse celular aqui lá. Vamos supor que lá ele esteja R$2.000 à vista. Eu compro na internet 10 vezes, ele sai para mim por R$1.300. Ele te induz a pedir da internet e retirar lá do que comprar o... Do que comprar ali. E se você quiser comprar aquele ali, eles ainda falam, isso é só mostruário. Dessa forma. Se você insistir ainda... A maioria, quando você insiste, você fala, esse daí não pode sair, isso é só mostruário. Não, mas eu quero esse mesmo. Infelizmente, ele não está disponibilizado no sistema. Ele está aí, mas ele não está no sistema para venda. Ele é só mostruário. Esse te induz a você pedir de fora. Aí, quantos dias? Não, daqui 10 dias, daqui 5 dias. O que tu está falando é verdade. O celular aqui foi assim. Eu fui comprar na Americana, aí chegou lá, tinha um lá. Esse aqui não está no sistema. Ele está aqui, mas ele é só mostruário. Agora, daqui 5 dias, eu entrego para o senhor. Aí eu pedi 5 dias, 4 dias. Chegou. Quando chegou, fui lá e retirei. Então, assim, é estratégia, né? E hoje, se o empresário não tiver esse controle do estoque, fácil, sistematizado, exatamente, ele começa, tipo assim, além de investir mais em imobilizado no estoque dele, ele ainda acaba investindo em produtos que não tem aquela rotatividade, enquanto outros precisam ter aquela rotatividade. Exatamente isso. Além de ter já o imobilizado alto, parado. Estoque parado. E vou te dar uma ideia, se ele vender aquele imobilizado todinho e fazer capital e botar para girar, não vai dar muito mais? Hoje, a maioria, pelo que a gente já tem visto, a maioria. Hoje, a facilidade que está, você repor um estoque, dificilmente um fornecedor hoje te entrega
com prazo mais do que 15 dias, rotatividade do estoque. Então, assim, É. eu não investiria, se eu tivesse que ter um estoque aí de 60, 120 dias parado, sendo que com 15 dias eu posso renovar meu estoque. Renovar o estoque. E ter o dinheiro disponível para enfrentar qualquer situação adversa que apareça. Girando com ele na mão, né? Com ele na mão. Esse aqui é o negócio. Então assim, o conselho que eu dou para um empresário que esteja começando o seu negócio, cara, comece com o pé direito, comece fazendo a coisa certa, contrate um contador para fazer certinho a contabilidade, monta o sistema, tudo sistematizado. Ah, mas é só uma lojinha pequena. A não ser que você não queira crescer, você queira ficar passando um tempo ali, mas se você pensa em crescimento, faz o negócio certo. Não, vou só fazer um teste. Se o negócio aqui for também, né? De repente o cara quer só fazer um teste, ver se vai dar certo. Porque sabia que tem muitas coisas, muitas pessoas falam assim, não, eu vou botar para vender uns espetinhos aqui, mas só para me ver. Daqui a pouquinho começa a cercar de pessoas ali e o cara se vê obrigado a ampliar, a contratar uma pessoa para ajudar. Né? Já vai ter que ir para a parte do compras, já vai ter que botar a mulher, os filhos para ajudar, porque senão ele não vai para frente. Começa a pegar uma proporção, né? Uma proporção. Aí precisa se reorganizar. Se organizar. Assim. Agora, sim, o que eu tenho visto, vamos supor um exemplo. O senhor falou um exemplo da Magazine Luiza, hoje se ela quiser colocar tudo dentro de um baú e carregar a mercadoria, ela tudo carrega. Embora. Eu falo assim, mas por quê? Ela tem uma visão, digamos assim, estrategista, no sentido de que, vamos supor, eu montei um negócio, se eu estou vendo que o meu negócio não está dando certo, eu simplesmente paro antes que dê ruim. Antes que fico devendo banco, protesto, pessoal, folha de pagamento, no caso. Exatamente. Né? Então, assim, se o empresário montou o negócio, realmente viu, que não está conseguindo, não vai conseguir, errou o segmento, ou alguma coisa não está dando certo do jeito que ele queria. Eu já pequei dessa forma. Mesmo com a experiência, eu já pequei dessa forma disso. Eu tinha eu estava com a loja em um segmento e fui abrir aquela outra loja em outro segmento. E acabou que eu errei porque eu tinha que ter colocado a outra loja no mesmo segmento e feito uma filial e não botar no outro segmento. Porque hoje, sim, para você montar um negócio hoje em outro segmento, você tem que estar bem estruturado ali para você mexer no outro segmento. Porque não adianta você pensar que vai pegar um capital de uma filial para cobrir a outra lá, que você vai quebrar. Cada loja, cada filial tem que dar a despesa dela e se manter sozinha, ela individual. tem que se pagar. Né? Tem que se pagar. Mas senão... no caso do senhor, como o senhor mencionou, eu mesmo lembro que na hora que o senhor percebeu, não, infelizmente eu errei no meu segmento, o senhor se reorganizou e não esperou que o pior acontecesse. Eu já estava ali num prejuízo já ali, se eu continuasse, eu ia levar um prejuízo maior. Então, essa é a parte administrativa, você tem que ter esse controle. Se você não tiver esse controle, você vai se afundando e falar, quebrei. Como? Não sabe nem como quebrou. Quebrou, faltou cliente, faltou produto, não sei o quê. É porque você é desorganizado. Quando você percebe que você está desorganizado, se organize, se reorganize, que as coisas dão certo. É isso mesmo, a palavra é reorganizar. Eu tenho pegado muita situação no sentido do cliente, você chegar para o cliente e perguntar assim, fulano, quanto você tem de vendas a prazo para receber? Ah, não sei. Não, mas você não tem o sistematizado, como é que você faz? Não, na notinha. Aí você vai pegar, a pessoa tem uma pasta lá desse tamanho. Somar tudinho a um para saber o valor que você está hoje. Já tive caso de pegar o que ele tinha a receber, estava dando quase 50% do estoque. Isso é louco. Isso aí, ó. Isso aí é verdade, porque, cara, eu vou falar um negócio para você. Hoje, nesse mundo globalizado, nessa situação toda que a gente vive, não tem como você não fazer uma notinha para um e para outro. Não tem como. Aí você faz uma notinha para um, o cara paga certinho, aí você torna a vender para ele, paga certinho, mas vai chegar um momento que, de repente, ele vai te atrasar. E quando ele te atrasa, aí já tem aquele, tem outro, você não sabe nem o que tem atrasado. Aí você acha que, que nem ele falou, pega fulano, e como é que está tua pasta aí de cobrança? Não sei, de repente você pensa que tem lá, vou dar um exemplo, pensa que tem 10 mil e tem 100 na rua. E você já cansei de ver. Nem sabe que tem, né? Já cansei de ver. Então, assim, se você tem organizado, e no sistema, né, cara, tão facinho, você vai lá e imprime. É um clique. Já sai tudo, né? Você busca ali os atrasos por ano, por mês, né? Busca tudo, sai por ano, por data, por tudo, você busca tudo rapidão.
por ordem alfabética, etc. Cara, eu peguei uma negócio eu peguei uma situação esses dias, é o seguinte, o cliente, o empresário, né, estava com o cliente, já estava vendendo para ele fiado novamente, não lembrando que ele já estava com a conta mais de ano atrasada. Entendeu? Porque assim, se você não tem sistematizado, você não consegue. Você não consegue mensurar isso. Não consegue, é verdade. Aí vamos supor, às vezes o empresário está naquela situação assim, que chega no momento e fala, poxa, meu negócio não está dando resultado. Eu não dou conta de pagar minhas contas em dia, eu passo dia e noite dentro do meu negócio, conta atrasando, eu tenho X boleto para pagar hoje, e as vendas de hoje tem que dar para pagar esses boletos. E eu falo assim, o que a pessoa numa situação dessa tem que fazer? Primeiro, sentar, ver onde é que ela errou. Não, eu não tenho um controle de estoque, eu não tenho controle de vendas, eu não tenho nada controlado. Primeiro, faça um levantamento, controle. O que você tem a pagar? Se organiza. Não, eu tenho X valor atrasado e X valor é minhas despesas fixas. Beleza. Tenta conversar com esse fornecedor, se organizar. Quanto você precisa de caixa hoje? Ah, não, preciso de 100 mil. Não, beleza, se organiza. A gente vamos lá no banco, conversa com o teu gerente. Ó, ele está precisando de 100 mil para capital de giro para ele ter no caixa dele. X ele vai pagar as despesas dele e esse ele vai manter a rotatividade no caixa dele. Porque o ideal, Sr. João, é a pessoa ter no mínimo 4 meses de caixa pago, custo físico. Né? 4 meses. Se não dá para ter os 4 meses, nessa situação que ele já está prejudicado, no mínimo 30 dias. 30 porque dias. Em vez dele ter que trabalhar para pagar, ele já vai ter o dinheiro pago e vai só trabalhar no decorrer dos 30 dias para poder repor esse caixa dele. Exato. Então, começa, ao mínimo, facilitar para ele, psicologicamente, ele fica melhor para trabalhar. E, na verdade, não era o negócio, não era o segmento dele, não estava dando resultado. Era simplesmente que ele não tinha controle do caixa. Ele não estava organizado. Ele estava desorganizado. Ele não sabia o que tinha. Às vezes, você deixou o dinheiro tudo na mão do cliente. Aí você não tem o dinheiro para repor o produto, para pagar o fornecedor, os boletos. E aí você entra numa situação de parafuso. Aí você tem que apelar para o banco, para pegar, para cobrir tudo aquilo, mas porque você não tem o controle. Se você tem um controle e puxa tudo ali, você de repente vai naquele cliente que você tem aqueles débitos a receber, aqueles créditos a receber dos clientes, e você de repente consegue. Mas se você não for atrás disso, é uma situação muito grande que tem cliente, disso. Isso é muito, a maioria. Só recebe se você for lá receber. Só paga se você for lá receber. E muitas das vezes na insistência, Cara, né? Na insistência. Mas, olha, eu te falo assim, com esse tanto de tempo que eu tenho, com a experiência que eu tenho, cara, a gente vê hoje que mudou. Hoje você tem WhatsApp, o cara, a forma de cobrar, até a forma de receber. O cara passa um Pix para você ou faz uma transferência via aplicativo, via etc. e tal. Hoje você cobra também pelo WhatsApp, né? Fácil. Facilitou, né? Facilitou. Então, assim, mas mesmo assim, se é aquilo que falou, se a pessoa não tiver um controle, como é que você vai cobrar? Você vai acabar vendendo para um cara que está te devendo, você vai vender mais para ele. Porque você não sabe, não tem o seu controle do a receber. E aí você, às vezes, pensa que está bem e não está. Muitos empresários, às vezes, eles vão nesse caminho. Acha que está certo, daqui a pouquinho ele percebe que está dentro do buraco. Né? E aí, para você fazer... Por isso que eu falei agora há pouco, é melhor o cara fazer o certo, o processo, desde o início, bem arrumadinho, controladinho. O sistema não é tão caro. Paga um sistemazinho simples para você ter. Né? Paga um programinha simples para você ter o seu controle na mão de caixa, de estoque e tudo mais. Acabou, meu patrão, não tem segredo, não tem por que dar errado. Desde quando eu comecei a mexer com negócio, que eu mexo com empresa, como empresário, com meu pai, desde os 13 anos de idade, eu já estou no segmento do comércio também. Aí depois me especializei, fiz uma faculdade e tal. Mas, assim, uma coisa que eu sempre ouvi, que por mais duro que seja, um CNPJ ele não tem coração. Não tem. Se você não tiver, no mínimo, uma organização e ter estipulado, Sr. João, eu faturo 100 mil, desses 100 mil, eu só posso ter fiado no máximo 30% desse valor. Então, você tem que saber o que você valor, pode porque ter. Senão você vai perder o seu capital de giro todo. Você vai botar o seu capital de giro todo na mão do cliente? Não tem como. Não tem jeito, pode. Querendo ou não. Não tem como. Uma empresa só funciona com dinheiro, Sr. João. Você tem que ter o giro, você tem que ter o capital de giro para você poder manter a sua empresa.
Ó, você tem folha de pagamento, né? Você tem fornecedor. E se você pegar isso e botar na mão do teu cliente, como é que você vai girar isso tudo? Não tem como. Hoje o comércio é você vender, receber e pagar. Vender, receber e pagar. É assim que funciona. Você vai pagar quem? De quem você comprou. Então você compra, vende, recebe, né? Compra, vende, recebe e paga. Compra, vende, recebe e paga. E é um ciclo. É o ciclo, tem que ser dessa forma. E você tem que aí há um tal negócio. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Dentro do teu giro ali, você tem que saber o que está mais girando para você aplicar mais. Porque se você aplicar também, cara, eu vejo tantas empresas aí que pecam, que compram um produto que não gira, que fica ali aquele capital parado, que você tem que fazer uma promoção em cima daquilo, senão não vai sair. Entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Hoje você tem que estar muito atento na hora de comprar. Você tem que estar muito atento a saber o que está saindo. O que está saindo para você investir ali. Porque se você investir naquilo que não está saindo, você vai acabar ficando com o capital imobilizado ali e sem giro. E naquela hora que você falou que faz total sentido também, é tipo do vendedor conhecer do produto dele. O empresário tem que conhecer do produto dele na hora dele comprar, porque o vendedor está ali, ele vai puxar para quem? Ele vai puxar para o lado dele, não vai? Sim, exatamente. Então, se o empresário vai comprar do fornecedor, ele tem que saber o produto que ele precisa comprar, porque o fornecedor está ali para empurrar o máximo que ele conseguir de produto no Jason, cliente. todo segmento, seja ele alimentício, seja ele eletrônico, seja ele móveis, seja ele eletrodoméstico, todo segmento. Tem uns que vendem mais, tem uns que vendem menos, tem um preço maior, tem um preço, cada um tem seu preço agregado. Sim. Mas em cima desse preço agregado tem aquilo que mais vende, aquilo que te dá um retorno mais rápido. Eu estou trabalhando hoje numa empresa de alimentos e eu vejo ali que ainda existem alguns erros no nosso departamento de compras. Entendeu? Porque tem muitos produtos ali que poderia... Tem produtos com rotatividade maior que sai, que vai entrar mais rápido dinheiro no caixa, e compra, às vezes, uns produtos que ficam lá há muito tempo parado. Entendeu? Então, assim... E hoje o sistema também, para você que tem 1, 2, 3 lojas, você pode... Aí é onde está a vantagem, você ter 1, 2, 3, 4 lojas quando você tem condições de ter, porque incrível, Jason, incrível. Cada cidade, cada região tem uma peculiaridade isso é verdade, de produtos que saem mais, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, em Goiânia, cara, em Goiânia a gente não acha o chimarrão. Tu já pensou? É difícil você achar uma loja lá que tenha chimarrão. Eu te falo isso aqui com certeza, porque eu já andei em Goiânia, muitos lugares lá, e você não acha chimarrão. Tem vezes que eu mando daqui para o meu filho, lá em Goiânia. Eu mando daqui para lá. Pra você ver como é que é. E tu acha que não tem pessoas lá que consomem? Tem. A questão é, o cara às vezes está me ouvindo e vai falar assim, não, é porque ele não foi em tal lugar. Sim, porque às vezes você vai no seu bairro ali, Goiânia é uma cidade muito grande. Particularidade, já bem específica também. Às vezes você vai ali pelo seu bairro, pela sua região ali, você às vezes, no bairro, por exemplo, que a gente tem lá um local que a gente fica lá, a gente não acha ali. Não acha, entendeu? Então, assim, em cima disso que eu quero te explicar é que cada cidade, principalmente cidades de interior, que nem a nossa, etc., tem um consumidor diferente para um produto. E hoje, as lojas, dentro do sistema, você sabe filtrar. Por exemplo, na minha filial de Redenção, o celular tal sai mais rápido. Aqui em Xinguara ou aqui em Ourilândia, esse daqui já o pessoal não procuram muito. Então, vamos remover ele para a Redenção, que lá vai sair rápido. Então, as empresas têm essa facilidade, mas se tiver sistema, se não tiver, você fica perdido. Entendeu? Você se perde. Então, é para isso que precisa estar sistematizado. Inclusive, o sistema hoje, tem alguns clientes que a gente acompanha mais de perto, você consegue chegar no sistema e filtrar a venda do mês, tipo o produto os 10 produtos mais vendidos.
Exato. Tá aí, uma decisão racional mesmo. Qual produto você vai comprar mais? Os 10 mais vendidos? Está aí. Entendeu? Tá aí. E hoje, essa praticidade que o sistema dá para a gente saber os produtos mais vendáveis, eu vou investir naquilo ali. Eu tenho que investir naquilo ali, porque o negócio está dando giro mais rápido, né? Então, e o sistema te dá essa opção. E manualmente você às vezes não tem. Na empresa, é igualmente assim, vamos supor, se eu tenho meu dinheiro, eu vou investir num negócio, eu vou investir onde vai me dar um retorno maior ou menor? No seu estoque é do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa disso. São decisões que você tem que ter base para você poder tomar. É verdade. Então, se você não tiver, como nem você falou, um relatório que você pode puxar lá, você vai tomar a decisão errada. Não, Dias, eu trabalhei com manual, esse meu período de vivência em trabalhar em várias empresas que eu já trabalhei, a gente vê assim que quando a gente sai do processo manual para o sistema, é muito bom, cara. O sistema favorece tudo. E hoje o sistema te favorece em tudo, né? Em tudo. Você tem uma empresa sistematizada, você hoje é celular, é informação que você busca no celular, que você busca no próprio computador, e você tem que... Cara, tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. O empresário, o vendedor, os serviços gerais, tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Nós precisamos estar atualizados. Dentro do teu ramo aí, contabilidade, tu tem que estar atualizado. Mexe e vira, tem uma mudança. Hoje, vamos supor, na proporção que a gente está hoje, uma empresa hoje tem várias obrigações para fazer. Se eu não tiver um sistema interno meu, para mim poder estar por dentro, vamos supor, eu consigo mensurar quem que é o meu colaborador que está responsável por aquela empresa. Eu consigo saber se ele fez aquela tarefa ou não. Porque se eu deixar na mão dele e eu não tiver essa certeza, exatamente, uma hora pode dar ruim, não pode? Pode exatamente. Isso é verdade, que eu estava falando. Hoje, todas as profissões, a gente precisa estar se atualizando. Essa é a verdade. E aí, quando eu fico assim, analisando hoje, as pessoas... Tem vezes que lá na loja, lá, os meninos falam assim, João, o senhor está com 56 anos, mas o senhor procurou se aperfeiçoar, né? Porque a gente vê hoje as pessoas mais idosas, diz a dificuldade de manusear um sistema, manusear um celular, né? A gente vê essa dificuldade. Mas, assim, quando você está dentro do mercado, está sempre se atualizando, não tem segredo, né? A gente vê hoje, tem um Zéinho aí que é rápido, meu patrão. É ninja, né? É ninja. Mas é verdade. Mas é verdade. E precisa, né? Precisa estar atualizado. A gente está no mercado, a gente precisa estar atualizado. Eu já tô partindo para aquele lado, assim, eu falei para ti, rapaz, daqui a pouco eu quero ficar quieto, mas não consigo. Não, eu não consigo, Diego, pelo amor de Deus. Você não consegue ficar longe de gente. Difícil, você sabe, eu sempre falei isso para o senhor. O senhor mesmo. E não... É difícil. Difícil. Seu João, assim, para a gente poder finalizar, faz pode ficar à vontade, faz um resumo final aí para os empreendedores, para a galera em geral aí. Eu digo assim que Redenção cresceu tanto. Redenção, a parte do empreendedorismo em Redenção está crescendo, viu, Jason? Hoje nós estamos partindo aí hoje você vê a nossa região partindo aí para o agro, né? Eu estou fazendo um trabalho de visitas em fazendas, visitando fazendeiro, visitando esses silos aí, esses agro que estão chegando. Estou buscando um relacionamento com essas pessoas. E eu digo assim, para quem hoje está em Redenção, nosso empresariado de Redenção, se preparem, porque Redenção vai ser uma cidade evoluída, uma cidade movimentada. Cara, o que eu estou vendo aí, essa região aqui, ela está diferente de todas as regiões aí para trás, principalmente aí para o lado do Mato Grosso, que tem muita soja, muitos plantios. Essa região nossa toda, mas principalmente a Redenção. Se preparem, até você, Geis, com essa parte de contabilidade, porque vai chegar muita coisa para cá. Cara, isso aqui está virado um absurdo. Então, eu fui aqui uma viagem aqui para o lado de Santa Maria das Barreiras, é um monte de silo que estão montando aí. Eu já percebi. É um monte de silo.
Eu fui agora, terça-feira. Terça-feira eu saí daqui, fui até ali naquela fazenda Brilhante, ali no Brilhante. Sim. Fui no Brilhante, aonde entra para Rio Dourado. Rapaz, o pessoal já tem silo ali para dentro, tudo. E isso tudo aqui vai virar plantio. Eu fico pensando assim que não tem como ter o agro sem ter o desmatamento. Não tem como. Mas a gente vai driblando isso daí, vai deixando as reservas e etc e tal, mas o negócio está muito grande. Aqui pro lado de Santa Maria, então, o negócio está grande. Pegou uma proporção aí nos últimos anos aí, sem precedente mesmo. O que tu está me pedindo, eu falo tanto para a parte do trabalhador, que tem vaga demais, que você pode crescer junto com essas empresas que estão hoje já em adesão. Se você quiser crescer, você vai crescer. E o lado do empreendedor, eu falo para você assim, ó, se prepare, porque essa região daqui 5 anos, 10 anos, essa região aqui é outro negócio. Eu te falo com certeza. Eu acredito também. Porque o negócio tá assim, numa proporção muito grande, muito grande. Essa 158 aqui, Jason, se eu não me engano, ela já é hoje a segunda rodovia mais movimentada no Brasil. Tem essa informação também. É a segunda mais movimentada no Brasil. Hoje já roda aqui mais de 5.000 caminhões bitrem na safra aqui, ó, nessa rodovia, nessa 158 aqui, ó, Redenção, Mato Grosso, né? Buscando e descarregando ali em Colinas. Olha o tanto que o negócio... Olha as informações, Jason. Olha as informações do agro. Há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, esses caminhões aí, eles iam buscar a soja aqui no norte do Mato Grosso, aqui em Porto Alegre, aqui do norte, rodava daqui para Rondonópolis. De Rondonópolis eles atravessavam, entravam no Paraná e iam descarregar em Paranaguá. 2.000 quilômetros, cara, daqui para descarregar em Paranaguá. 2.000 quilômetros. Essa ferrovia norte-sul, ó, para você ver o que é a gente buscar essas informações, tanto que são interessantes. A norte-sul vem de onde? Ela sai lá do sul, ela está de São Paulo até aqui no Estreito, no Maranhão. Aí tem a outra ferrovia que sai aqui de Paropeba e vai até São Luís. Esses produtores aqui descobriram que essa rota aqui para o cara ir aqui descarregar no Estreito era mais próximo. Isso tem 10, 15 anos atrás. Era mais próximo, e muito mais próximo. Muito mais próximo. Aí trouxeram essa linha toda aqui, ó. Então, hoje tem nessa safra aqui 5.000 caminhões rodando aqui. Quando inaugurou aquele pedaço da Norte-Sul ali, do Estreito, até em Gurupi, que já funciona, a Norte-Sul aí até Gurupi, hoje eles não descarregam mais em Porto Franco, já descarregam aqui em Colinas. Os caminhões já vêm, já descarrega aqui em Colina, o trem já pega, São Luís, descarrega no Porto de São Luís. Olha o tanto que ficou viável. Fora os projetos que existem aí futuro de passar uma ferrovia, não sei se você sabe, passar uma ferrovia saindo aí do Mato Grosso, aqui, divisa com o Pará, rodar por aqui, passar Xinguara, por dentro aqui, para descer em Belém. Eu já vi uma planta dela na prefeitura. Tu viu? Então, olha o crescimento que essa região pode ter, viu, Jason? O crescimento que essa região nossa pode ter daqui uns anos. Então é aquilo que o senhor falou. As oportunidades estão chegando. Agora resta saber se a pessoa está preparada para estar no lugar certo, na hora certa e preparado. Tem que estar preparado, porque senão o cavalo vai passar e você vai ficar. Pois as oportunidades estão aí, pessoal. Então é aproveitar. Seu João, quero agradecer ao senhor de coração por o senhor ter aceitado vir participar do podcast aqui com a gente. A gente montou toda essa estrutura para levar conhecimento aos empreendedores aqui da região, porque assim, a gente percebeu que a gente estava muito refém de informação, o que a gente tinha não era a informação da realidade da nossa região.
Entendi. Porque uma coisa é a gente pegar uma informação ali de São Paulo, ali do Sul, Exato. entendeu? E querer adaptar aqui na nossa região, se não é aquilo que Diz, dentro da minha humildade, tá, do meu pouco conhecimento, eu espero ter contribuído com alguma coisa, dentro da minha simplicidade e humildade, ter contribuído com alguma coisa e me coloco à disposição de quem queira tirar alguma dúvida, aquilo que eu não souber, eu vou buscar e tentar ajudar, entendeu? Eu sempre busquei, trabalhei assim, os meus colegas trabalham, seu João, isso assim, assim, aí eu, para aí, me dá um tempo aí que eu vou buscar, não tenho essa informação agora. Quem tem que ter essa humildade, Sim, falar, não conheço, vou buscar. E buscar a informação. Mas hoje é assim, eu procuro estar, pensa num cara que procura estar atualizado. E tu é longe de estar atualizado. Tu é longe. Informação não acaba nunca. Tu é longe Quanto mais de a gente estar. tem, sempre bem-vinda, né? Tu é longe de estar atualizado. Então, tenho que agradecer você por essa oportunidade de estar aqui, de poder levar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo aí. Dizer que Deus abençoe cada um e estamos abertos, estamos aí com o coração aberto para qualquer dúvida. Tá, João, então é isso aí. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Qualquer coisa, estamos por aqui. Vou até pedir para o Jason aí, em outra oportunidade, me convidar para a gente debater sempre. até outros assuntos, política. Eu gosto sempre dessas situações. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.